Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano do Clube do Poliglota. Esse é mais um vídeo da série Leia em Inglês. No vídeo de hoje eu vou passar, durante a leitura desse texto que você está vendo aí na sua tela, algumas dicas que pode te ajudar a desenvolver essa competência, essa habilidade de leitura, essa fluência na hora de ler, e se você ainda não chegou na fluência, talvez você consiga alguns insights que te ajude a chegar lá um pouco mais rápido, ok? Então, se você quiser saber como que eu cheguei a esse nível atual de fluência, quais as técnicas que eu utilizei, eu vou gravar vários vídeos aqui no canal, então se inscreva. Se você quiser o caminho mais avançado e quiser minha ajuda pessoal para o seu caso em específico, você pode virar um membro aqui do canal, colocar o link aí na descrição. Lá dentro da área de membros você vai conseguir vários vídeos exclusivos e secretos sobre a jornada que eu cheguei, as técnicas que eu utilizei, explicadas passo a passo, para que você consiga seguir e ter o mesmo resultado que a fluência do inglês. E mais para frente, quando eu conseguir a fluência no japonês, eu vou gravar outros vídeos explicando também. Então o texto que você está vendo aí, eu vou colocar também um link lá no artigo que acompanha esse vídeo, lá no blog, do Psychology Today, e o tópico, né, o título do vídeo é Hello Nature, my old friend. A healthy, reciprocal relationship with nature is good for the earth and us. Ok? Então, olá natureza, minha velha amiga, minha amiga antiga. Então ele está dizendo que é saudável e essa relação recíproca entre a natureza e a terra. Ela é saudável tanto para a natureza em si, quanto para a gente. Hello nature, my old friend. I've come to visit you again. Então ela está falando aqui, ó, olá natureza, minha velha amiga, eu vim te visitar de novo. Então, a primeira dica que eu quero passar para você tem relação à fluência na leitura. Muitos estudantes, eles começam a tropeçar na leitura porque eles tentam ler com algum tipo de fluxo de leitura. Quando eu falo fluxo de leitura, eu quero dizer que você vai estar lendo com um tom respeitando os sinais de pontuação. Então, a exclamação, você vai lá e fala do jeito da exclamação. Na hora você lê o conteúdo até a vírgula, dá uma pequena pausa. No final de uma ideia você dá aquela parada do ponto final. E aí você lê realmente com uma boa interpretação. Mas eles têm dificuldade por causa de algumas coisas que eu vou falar agora. Ó, vamos lá, primeira dica. Here in New Jersey, our county and state parks reopened this weekend after being closed for almost a month. People here rejoiced. It was a beautiful weekend and many folks flocked to parks, beaches and natural spaces. Eu não vou traduzir exatamente para você, mas eu vou te dar a primeira dica aqui. A primeira dica é, quando você estiver lendo um conteúdo, você vai se esforçar para respeitar os sinais. Então, você não vai ler assim, here in New Jersey, our county and state park reopened this weekend after being closed for almost a month, porque isso daí não dá nem para você entender o conteúdo. Okay? Eu vou te dar algumas dicas que vão colocar em xeque o que eu acabei de falar aqui, mas preste atenção nas dicas e vai tentando utilizar elas uma de cada vez em vez de todas de uma vez. A primeira dica para você melhorar o seu fluxo de leitura é respeitar os sinais de pontuação. Se esforçar para fazer isso, ok? E aí, quando você se esforça para respeitar os pontos, você vai ler mais ou menos assim. Eu não leio perfeitamente, mas eu leio tentando ao máximo respeitar isso daqui. Então presta atenção. Ó. First thing Saturday morning, our family, including the dog, of course, headed over to our favorite park for a hike, where even at the early hour, we saw more people than we've ever seen before. News sites and social media showed pictures of other parks and beaches packed
with people. Some were too crowded and we're forced to shut down to adhere to the importance of social distance. Olha que legal. Falou alguma coisa assim muito louca que por causa do corona e as pessoas estão em casa, mas aí eles perceberam uma coisa muito louca, que foi as pessoas começaram a ir para a natureza, a ir com a família para os parques, a ir para as praias, e alguns lugares foram forçados a fechar por causa da distância, né, do distanciamento social que a ciência recomenda que a gente faça para seguir as normas do Covid. E aí eu tentei ler com o máximo de fluência que eu consegui, ok? Depois que você tem essa primeira dica, vamos para a dica número 2. A dica número 2 é o seguinte: você tentar prestar atenção no metrônomo de leitura. O que eu quero dizer com isso? Se você não está no nível de leitura fluente, você vai tentar fazer o seguinte: você vai estabelecer um ritmo e vai respeitar isso daí. Então, por exemplo, se eu falo, olha só, primeiro, falar uma palavra por vez. Aí você vai se esforçar para fazer isso. Você pode até pegar um metrônomo na internet e tentar fazer isso. Ó. Seeing so many people enjoying nature is wonderful, but I wonder where have they all been? Imagina que você tem um metrônomo lá. Tick, 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 tick. Are we craving something we cannot have? Are we so cooped up at home, desperate to go out? Is it the call? Tá entendendo? E aí, digamos que esse é o primeiro nível. Você conseguindo fazer isso vamos lá, vamos treinar 1 minuto todos os dias, a gente passa para um segundo. Okay? Se você quiser receber esses treinamentos, entra lá na área de membros que tem a área lá de treinamentos dessa parte aqui, que eu vou te ensinar como é que faz, beleza? Aí a gente passa para o segundo nível, 2 palavras por vez. Ó, ecopsychology is an ever-emerging field that connects the nature world and the human psyche in an attempt to understand, heal, and expand upon the human nature relationship at its core. Ecopsychology suggests that there is a connection to the health of the planet and the well-being of humans and that the needs of the... Tá entendendo? Então é assim, você vai até você se acostumar. Você viu que no início eu estava meio que tropeçando até eu me acostumar. Isso que vai acontecer. Você treinando todos os dias, você vai cada vez mais aumentar essa fluência e você vai conseguir 3 palavras por vez, 4 palavras por vez. Lembrando da primeira dica, mesmo lendo nessa velocidade passada que você determina qual é, o que você vai tentar fazer é respeitar o máximo possível os pontos de exclamação. Então, ó, at its core, ecopsychology suggests that there is a connection. Mas hoje você respeitou a vírgula aqui. Ou eu acho que eu respeitei. Ok? Vamos continuar a leitura. The heart of ecopsychology is the mutuality that humans, as creatures on this planet, must have with the nature world. Reciprocity is a core concept in any balanced relationships. We give as much as we take. For anyone who has been in a bad relationship or for therapists who working with people in abusive, negligent, or unhealthy relationships, we know there is steeping or abuse of power, draining of resources, exploitation, or neglect. We need the earth for her rich resources, clean water, plants, animals, and life cycle in order to survive. But if we just take and do not give, are we not exploiting, abusing, and even neglecting her? We might not mean to, but it's something to take stock of and reflect upon.
How do we give back to nature for as much as she gave us? Não é gave us não, é give us. É interessante isso aqui porque ele utilizou aqui para falar da natureza o she, né? Ou o her aqui em cima. Ó. Em vez de usar a natureza é uma coisa, então ele devia ter usado o it, mas ele usou o her para se referir a ela e usou o she também. Bem interessante, eu gostei. Continuando. There are many ways we can give back to Mother Nature, from small to large ways. Of course, we start with our own actions. Reducing our footprint, reusing what we have and recycling what we can teach our children to appreciate the abundance around us and helping them develop their own relationship with nature. Let kids explore and get dirty. We can get involved in local and national climate initiatives and participate in cleanups. We can lobby on behalf of the natural world to our local state and national officials. But to get inspired to do so, we must have our own relationship with nature. So that's what I invite you to think about this week. What is your relationship with the natural world? What are the earliest experience in what are the earliest experience in nature? What memory does that invoke? Are there particular feelings that come to mind when you are thinking about nature? Do you go to the natural world as a place to find peace, solace, energy, rejuvenation, a break from the hustle and bustle of everything? Do you have a special place that is meaningful to you? How might you strengthen your relationship with nature? E aqui no finalzinho, and give a tree a hug. It's probably it is. Lendo de novo. And give a tree a hug. It probably needs it as much as you do. É interessante que ele fala sobre a mãe natureza e ele fala she e her, e quando ele fala da árvore, ela usa o it. Eu achei isso interessante. Talvez eu não tenha entendido o uso correto desse it, ou do her e do she, mas até onde eu sei, ela só poderia usar isso daqui se referisse a um ser humano, e se ela falar mãe, cachorro, ela não vai falar she or her. Mas aí se ela usar a mãe natureza, ela pode falar assim? Estranho. Mas, olha só, estudante, o que você achou desse vídeo? Eu te expliquei várias dicas, eu te dei 2 ou 3 dicas, se eu não me engano, e aplicando essas dicas você vai conseguir, a cada vez mais, a cada novo dia, melhorar o seu fluxo de leitura no inglês, e isso vai tornar a sua fluência cada vez mais fluida. Mas contanto que você continue treinando, isso daí é o que tem que ficar, você tem que fazer todos os dias. Eu vou tentar voltar aqui várias vezes durante a semana para te dar novas dicas e reforçar o que eu estou falando aqui para você, ok? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e se você quiser virar parte da tribo dessa comunidade de pessoas que querem aprender um novo idioma, é só você virar um membro aqui do Clube do Poliglota. Você vai receber vários vídeos, às vezes vídeos diários, explicando técnicas e estratégias que eu utilizo para aprender um novo idioma. Você vai receber textos, PDFs, áudios, convites para aulas ao vivo que não vão sair em lugar nenhum além dessa área de membros, e um grupo de áudio onde a gente vai conseguir conversar no Discord, onde a gente vai conseguir conversar ao vivo e trocar essas ideias de como que você pode aplicar essas técnicas no seu dia a dia, no seu aprendizado do segundo idioma. Por esse vídeo é isso. Eu quero que você continue estudando e aprendendo e escreva aí nos comentários o que você achou da aula de hoje. Até a próxima. Tchau.